Tasya cha vaijakena Yopakarotam pravaram muninam Patanjalim pranjaliranatosmi Abahu purushakaram Shankachakrasidharinam Sahasrashirasam shvetam Pranamami Patanjalim Hari Om. Namastê, bem-vindos à nossa aula. Hoje, para essa aula, eu vou usar como inspiração a mensagem de uma aluna nossa. Essa mensagem, ela veio como uma inspiração para o nosso tema de hoje. E ela diz assim: eu tenho alguns questionamentos que gostaria de compartilhar. Quando me aprofundo em alguma ferramenta de autoconhecimento, como o yoga, começo a ter uma autocobrança com relação aos ensinamentos. Penso que, de alguma maneira, atrapalhada. Então eu penso, sou um ser completo e perfeito, mas preciso ainda caminhar com relação ao meu estilo de vida. Minha alimentação, disciplina com as práticas, meditações, tantas coisas internas e externas que fazem sentido para mim e me fariam tão bem. Enfim, os estudos trazem uma responsabilidade com tudo que não consigo administrar no meu dia a dia, que acabo me atrapalhando e me afastando dessas ferramentas. O yoga traz algo a respeito disso? Traz. O yoga justamente é um estilo de vida que vai nos levar na direção desse autoconhecimento, que é justamente o que a gente precisa para reconhecer esse ser pleno, completo e perfeito que nós já somos. Então o questionamento dela, ele é muito rico e muito válido, porque traz já um entendimento, uma sabedoria lá no fundo dessa realidade, que é a visão do yoga. Eu já sou a pessoa, o ser pleno, completo que eu tanto busco. Mas até que eu chegue a viver essa certeza no meu dia a dia, nas oscilações do dia a dia, aí são outros 500. É toda uma jornada. Então, é por isso que o yoga é um estilo de vida que vai cercando todos os nossos aspectos, os nossos impulsos, as nossas tendências, para que a gente possa se aproximar mais e mais dessa visão do ser. Bom, eu comecei a nossa aula entoando mantra para Patanjali. Por quê? O sábio Patanjali, que viveu em 200 depois de Cristo, mais ou menos essa é a data da existência dele, ele traz os Yoga Sutras, que é um corpo de conhecimento onde ele compila em 196 frases curtas, aforismos, são 196 sutras, onde ele compila todo o conhecimento do yoga e traz pra gente uma cartilha de direcionamento. Para quê? Para uma gestão mental, para uma gestão de um estilo de vida
onde a gente possa trazer um campo fértil para florescer essas sementes de autoconhecimento e essa visão do ser pleno e ilimitado que nós já somos. Então, Patanjali ele é muito importante dentro da tradição do yoga e é por isso que ele está dentro de todas as práticas, porque ele nos traz esse caminho. E esse caminho ele vai chamar de Ashtanga Yoga. O Ashtanga Yoga é como uma árvore que possui 8 membros. Então a gente precisa ver a árvore inteira. Apesar da gente estudar os 8 membros, a gente precisa entender que eles não são isolados um do outro nesse caminho do yoga. Eles estão caminhando juntos, compondo um mesmo corpo. Ash é 8. Anga significa membro. Então, Ashtanga, 8 membros do yoga, né? Desses 8 membros, hoje eu vou falar sobre os 2 primeiros, mas eu vou trazer o nome de todos eles. Então, yamas, niyamas, asanas, pranayamas, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Os 2 primeiros que eu vou trazer hoje, que é justamente o fundamental dessa resposta que ela nos pede, é aquela conduta interna do caminho do yoga, tá certo? Os yamas, eles vêm tratar das nossas tendências naturais, dessa reatividade, desse impulso que é natural ao ser humano. A gente não pode esquecer que a gente já nasce em um meio que muitas vezes ele é adverso para o ser. A gente se sente muitas vezes muito limitados perante a vida. Por exemplo, quando uma criança na escola, às vezes, né, tem lá o amiguinho que faz algum tipo de piada, de bullying. Qual é a tendência natural já lá da criancinha para se defender? Às vezes é atacando. Isso é natural do ser humano. A gente tem uma tendência natural de se defender, não é verdade? Então, o começo da jornada do yoga é no sentido de a gente neutralizar essas tendências, que muitas vezes é de atacar o mundo. Então são 5 yamas, que o yoga vai dizer que é uma conduta ética, algo que a gente deve observar e controlar dentro de nós, tá certo? Então o primeiro yama é a ahimsa. Ahimsa significa não agressão. Eu controlar os meus impulsos agressivos, seja no campo mental, seja no campo verbal, seja no campo da ação. E isso em relação ao outro, isso em relação a nós mesmos. Então, ahimsa, o ponto de partida, a não agressividade. O segundo yama é satya. Satya é a verdade, é o compromisso com a verdade. A verdade também em todos os aspectos, na nossa fala, na nossa capacidade de transmitir a nossa verdade, mas sempre de uma maneira harmoniosa, agradável, que não vá agredir ao outro, que traga uma atmosfera construtiva para as situações. O terceiro yama é asteya. Asteya significa não roubar. Não roubar aquilo que é do outro. Não desejar aquilo que não é seu, que não está ofertado a você. Então, Asteya nos traz, então, esse princípio de não ter a ganância por aquilo que não é seu. Esse é o quarto yama. O último
ou melhor, esse é o terceiro yama. O quarto yama é Brahmacharya. Brahmacharya, ele é traduzido como o controle da energia sexual, mas também pode ser traduzido como uma dedicação ao estudo. Existe um período dentro da vida, lá na cultura indiana, que eles chamam de Brahmachari, que é quando a criança ela está no período escolar. Isso quer dizer que a vida dela está dedicada ao estudo. Então, Brahmacharya também é isso, é a gente direcionar a nossa energia para o estudo, essa energia criativa, sexual, que é tão poderosa, então a gente canaliza ela. Existe algo muito bonito que eu aprendi no Vedanta, que é o seguinte, e tem a ver com Brahmacharya. Eu aprendi com o Vedanta que o autoconhecimento, ele deve nortear a nossa vida. Então, se eu conseguir trazer essa energia desse quarto yama, o Brahmacharya, para todos os aspectos da minha vida, a minha vida vai se tornar uma vida de autoconhecimento. Ou seja, no meu trabalho, que eu busque, na minha vida no trabalho, sempre procurar aprender com aquele trabalho, com as relações naquele trabalho. Na minha vida familiar, que ela seja também uma fonte de estudo, de aprendizado e crescimento para mim, né? Assim como abrir um espaço de deliberadamente buscar estudar algo novo que vai me acrescentar e que vai me trazer mais entendimento sobre mim mesmo. Então, que o autoconhecimento ele esteja por trás de tudo aquilo que eu faço na minha vida. Isso é Brahmacharya e isso é o que o Vedanta nos ensina a cultivar na vida de yoga, né? Então, o último yama é Aparigraha. Aparigraha significa literalmente o desapego. Viver de uma maneira confortável, sim. De uma maneira agradável, com certeza. Todos precisamos de segurança, de conforto, de bem-estar para que a gente possa ter um mínimo de clareza mental, de ter como direcionar a nossa energia. Mas que nós tenhamos a sabedoria de que os objetos, eles não são fonte de felicidade. Que a gente tenha a sabedoria de viver de forma simples, de forma confortável e agradável, mas sem excessos. Isso é a parigraha. Assim também como nas nossas relações, por exemplo, afetuosas, afetivas, que a gente tenha uma relação amorosa, afetiva, mas sem apego, sem necessidade de posse, com liberdade, tanto para nós quanto para aqueles que convivem com a gente. Então, esses são os 5 yamas que o yoga nos convida a cultivar para que a gente tenha uma vida mais harmoniosa, tanto internamente quanto externamente. Seriam restrições, algo que a gente precisa observar e cuidar nos nossos impulsos. Então, o yoga também vai trazer os 5 niyamas. Contrário dos yamas, os niyamas seriam recomendações. 5 recomendações de conduta onde a gente pode estar trazendo uma vida mais auspiciosa, onde a gente cultiva relações mais de crescimento. E então, começando pelo primeiro niyama. O primeiro niyama é Shaukam. Shaukam significa pureza. A pureza do corpo. A pureza do ambiente onde a gente vive, da nossa agenda bem organizada, das nossas gavetas limpas. Shaukam é isso. É um mínimo de atmosfera organizada para que a nossa vida possa se dar. O segundo niyama é Santosha.
Santoshi é maravilhoso, é contentamento, é a gente trazer um sorriso interno de felicidade por tudo aquilo que a gente possui, por tudo aquilo que a gente já tem, que a gente já é o contentamento. Depois do contentamento vem o terceiro niyama, que é tapaha. Tapaha é muito importante na jornada do yoga. É a autodisciplina, é o autoesforço sobre si mesmo. Sem tapaha, a gente não consegue cultivar nenhum dos outros angas do yoga. Então, tapaha é esse autoesforço, essa disciplina espiritual. Depois de tapaha vem swadhyaya. Swadhyaya, dentro da tradição védica, quer dizer você se dedicar a estudar as escrituras védicas, a estudar os textos védicos. Mas também a gente pode entender Swadhyaya como o autoestudo, autoobservação. Autoestudo na minha prática de yoga, na minha prática de meditação, na minha prática da vida. Swadhyaya, então, é esse autoestudo, mas que também inclui, para aqueles que se dedicam à jornada do yoga mais profundamente, estudar as escrituras, os textos, estudar o Vedanta, por exemplo. O último niyama é Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana é a entrega do nosso ego num reconhecimento do todo. Para a gente entender Ishvara Pranidhana, a gente precisa entender o que é Ishvara. Dentro da nomenclatura da tradição védica, Ishvara é o nome dado para as leis que governam o universo. Essas leis, a gente também pode dizer que é o próprio divino em ação. Então, Ishvara Pranidhana é uma entrega, um entendimento de que existem leis que governam a vida. Essas leis, elas são perfeitas e é por isso que tudo está no seu lugar, no momento certo, e a gente pode entregar o nosso coração de forma confiante para a vida, para as leis que sustentam a vida. Isso é Ishvara Pranidhana. Esse caminho, o Ashtanga Yoga, que nos convida a cultivar um estilo de vida capaz de trazer mais clareza para o entendimento da nossa natureza essencial, que é aquela natureza de plenitude, de completude que nós já somos, ele é um caminho muito agradável de ser vivido. Porque na medida em que a gente vai mergulhando nele, a gente já vai colhendo os frutos. Na nossa saúde, por exemplo, na medida em que a gente vai praticando asanas, pranayamas, o nosso bem-estar físico, assim como o cultivo dos yamas e niyamas, também vão trazendo para a gente um bem-estar mental, uma maior harmonia nas nossas relações. E por aí vai. Então, a resposta para a pergunta da nossa colega, fundamentalmente, é se permitir trilhar essa jornada de autoconhecimento, mergulhar nesse estilo de vida, seguindo as orientações que o yoga nos traz. Porque os resultados, eles virão. A gente só não precisa ter pressa. O importante é cultivar um desfrutar dessa jornada espiritual de autoconhecimento. Porque afinal de contas, o melhor de tudo é a gente viver o caminho. O topo da montanha, que é lá onde a gente vai chegar, um dia a gente vai chegar. Não é verdade? Mas o mais importante é como que a gente vai chegar lá. Como que a gente vai trilhar essa jornada? Que seja uma trilha feita com alegria, uma trilha feita com paciência,
um autoacolhimento e o desfrutar de cada conquista. São muitas as conquistas. Somos um ser extraordinário, um mistério maravilhoso. Temos muito a descobrir a respeito de nós mesmos, muito a contribuir para a vida ao nosso redor. Então que a gente não tenha pressa e cultive essas qualidades, né, os yamas e niyamas, porque eles já vão trazendo pra gente essa serenidade, essa paz para trilhar o nosso caminho, a nossa jornada. Tá certo? Obrigada por mais uma aula. Namastê!